Bom, então antes mesmo de iniciarmos alguma leitura do Apocalipse, lembrando que nós paramos no capítulo 5, versículo 13, iríamos ler o versículo 13, mas antes eu gostaria de comentar com vocês uma questão muito importante, profética, que aconteceu, está acontecendo no mundo nesse momento, não? Que é a proposta de paz que o Donald Trump fez, juntamente com o seu genro judeu, Jared Kushner, uma proposta de paz para encerrar a guerra no Oriente Médio. E também tem a proposta de paz para encerrar a guerra na Ucrânia. Bom, sobre o Oriente Médio, que é assim, vamos dizer, o ponto central da profecia, o que foi dito? Bom, foi feito um plano de paz, dando que Israel concordou com esse plano de paz. Eu separei esse tema porque ele é muito significativo para nós, tá bom? Então, esse plano de paz que o Donald Trump apresentou, Israel já concordou, países árabes também, e um plano de paz mundial, ele é importante por quê? Porque esse plano de paz, ele sempre foi visto pela igreja, isso é pregado há 30 anos, 40 anos, quando eu comecei a dar aula em escola dominical, sempre era pregado há 80 anos pelos missionários que chegavam aqui no Brasil, ok? Sempre foi pregado que um plano de paz que envolveria diretamente Israel e que poderia envolver até a construção do templo. Alguns afirmavam que envolveria com certeza a construção do templo. Profeticamente, eu até acredito que sim, mas assim, como a escatologia não fala diretamente, né, que envolveria a construção do templo, então nós só sabemos pela escatologia, pela profecia, que a aliança aconteceria. Tá bom? E percebam, o que nós estamos vivenciando nos dias atuais, se fôssemos falar 20 anos atrás, olha, o tema construção do templo já era um tema inaceitável. O tema, uma aliança de paz com Israel, e claro, havendo um reconhecimento do Estado de Israel, e isso seria inaceitável, até pelo mundo árabe. Então, se o Donald Trump diz, e realmente nós vemos nos últimos anos, desde o outro governo do Donald Trump, nós vimos o genro dele, o judeu Jared Kushner, dirigindo esses planos no Oriente Médio, inclusive chamando de Pacto de Abraão, Aliança de Abraão, ou Acordo de Abraão, que é o termo que o Donald Trump está mais utilizando. Bom, mas para entender essa profecia, abra em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 24. Que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E vai dar os propósitos, né? Ou seja, essas 70 semanas é uma profecia ligada a Israel e a Jerusalém. Tá bom? Então estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E primeiro, para extinguir a transgressão, depois dar fim aos pecados, depois expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, são 6 propósitos, tá ok? Que, lembrando, há 80 anos atrás, a Assembleia de Deus sempre pregava. Esses propósitos vão se cumprir em Israel. Essa profecia está de pé. Enquanto diversas igrejas diziam que não, Israel não faz mais parte do plano de Deus. Com certeza absoluta, eles estão errados.
Quem que falava assim? Católicos e protestantes e reformados. Não? Nós estamos vendo nos dias atuais um movimento no mundo que nos indica que essa profecia ela tem uma possibilidade muito grande de estar se cumprindo agora, nesse momento. Ok? Bom, o versículo 25, ele diz, ele vai começar a dar tempos para poder indicar quando essa profecia vai se cumprir. Versículo 25, estamos lendo Daniel 9, 25. Sabe e entende. Aí o ponto inicial. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, ou seja, haveria uma ordem para restaurar o templo e até Jesus, né, até o Messias, o príncipe, ele diz que teriam 7 semanas e 62 semanas. Para simplificar, eu sempre falo 69 semanas. Ou ainda 483 anos para simplificar ainda mais. E prossegue. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, depois daquele período de 762 semanas, no versículo 26 diz que depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ou seja, o Messias morre. O Messias é tirado. Isso aqui é importante até para a evangelização de um judeu. Se você me falasse durante a grande tribulação, qual seria um dos temas das 2 testemunhas do Apocalipse, seria citar esse versículo. Olha, vocês nunca leram na profecia de Daniel que o Messias seria tirado, ou seja, que ele morreria? Isso está na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Então, olhando agora para trás, é mais fácil ver, né? Está profetizado que o Messias seria tirado e não seria mais. E aí prossegue ainda uma continuação da revelação. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E também a profecia de Daniel diz que depois que o Messias fosse morto, a cidade e o santuário seriam destruídos. E nós olhamos para o passado e vemos que se cumpriu. Jesus morreu no ano 29 e no ano 70 ocorreu a destruição de Jerusalém e do templo. Então passaram-se cerca de 41 anos. O ano 29, sempre lembrando, é a data aproximada, tá bom? E aqui diz então que o povo do príncipe, ou seja, o segundo príncipe, ele é o anticristo. Veja que ele está com letra minúscula. O primeiro príncipe que você leu no versículo 25, ele estava com letra maiúscula, indicando o Messias. E no versículo 26, sendo o anticristo, né, o povo dele destrói a cidade de Jerusalém e o santuário. Esse povo aqui, existe uma divergência. Vocês vão ver alguns que dizem que foram os árabes, porque o exército usado pelo general romano Tito era o exército árabe. Mas essa interpretação não faz sentido, não. Não faz sentido porque Daniel teve várias revelações sobre o mesmo reino. E ele mostra esse reino que destrói Jerusalém, ele se fragmentando, se dividindo, né? Como o Império Romano se dividiu. E quem realmente destruiu Jerusalém foram os romanos, tá bom? Comandavam, tinham muitos árabes nas tropas, mas foram os romanos. Ok? Pois bem, então, o povo do príncipe, ou seja, o povo romano, o Império Romano, lembre-se que o Império Romano equivale a toda a Europa e às Américas, porque o Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal, que fazia parte do Império Romano. Tá bom? E conclui o versículo dizendo, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então você observe que foram 69 semanas até o Messias. Resta uma semana, que é uma semana de anos, que é a grande tribulação. De onde vem o tempo de 7 anos para a duração da grande tribulação? Vem da última das 70 semanas de Daniel.
Isso que eu estou falando para vocês era pregado pela Assembleia de Deus há 80 anos atrás. Mas quando eles pregavam, os protestantes reformados riam, né? Porque Israel estava morrendo nas câmaras de gás. Como é que Israel vai se desenvolver como nação? Né? Não tem como. Eles não acreditavam. Mas a profecia é perfeita, né? E a pregação, vamos dizer, da Assembleia de Deus, o ensino da Assembleia de Deus, vamos dizer, se encaixa perfeitamente com o que nós estamos vendo na história. Pois bem, o próximo versículo, Daniel 9, agora o versículo 27 que nós vamos ler, observe como é importante o momento que está acontecendo. Então, ele diz o seguinte: e ele, esse segundo príncipe com letra minúscula, cujo povo dele destruiu a cidade e o templo, tá bom? Tá bom? Aí diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, um concerto de 7 anos. Bom, essa aliança que o Donald Trump está propondo sobre a faixa de Gaza, uma paz entre Israel e os antigos filisteus, né? Lembrando que a faixa de Gaza, nós conhecemos da história bíblica, são os filisteus. Aqueles ali são os filisteus. E você pode olhar no mapa, vamos fazer justiça, né? Os palestinos, o termo Palestina vem de Ciro Filiste, era como os romanos chamavam eles, né? De Palestina. A Palestina era a faixa de Gaza. Se você pegar um mapa hoje de Israel, você vai ver que hoje os filisteus, eu vou chamar de filisteus, palestinos filisteus, eles ocupam mais terras hoje do que eles ocupavam nos dias do Novo Testamento. Nos dias do Novo Testamento, eles ocupavam a faixa de Gaza. Mas se você olhar hoje num mapa de Israel, você vai ver que boa parte do território de Israel nos dias do Novo Testamento, hoje está ocupado pelos palestinos, né, numa área que eles chamam de Cisjordânia. Se você olhar no mapa, a parte central de Israel, onde estava, e até uma parte do norte, né, onde estava a Galileia, ok? E uma parte do centro também, onde estava Samaria, ok? Toda essa região hoje é ocupada pela Palestina, é ocupada por árabes. Então, na verdade, hoje, Israel ele tem menos terra do que ele, na verdade, tinha nos dias do Novo Testamento. E vocês vejam que estranho, esse país, a faixa de Gaza, né, o Hamas e os árabes em geral, os árabes palestinos, melhor dizendo, eles dizem que Israel não tem direito de existir. As coisas que estão acontecendo no mundo é muito estranho, irmãos. Né? O mundo, né, está fazendo um clamor em favor do Hamas, tem gente até colocando viva Hamas, e o Hamas, na sua teoria, ele diz que Israel não tem direito de existir. Israel não fala isso dos palestinos. Tá bom? Israel não fala isso dos palestinos, mas, no caso, os palestinos falam de Israel, que Israel não tem direito de existir. Ok? E até os números de mortos que aparecem, eu vi 65 mil mortos. Quem é que dá esse número? São os terroristas do Hamas. Olha, se eu fosse responsável por uma rede de TV para noticiar isso, eu iria sempre falar, gente, olha, esse número aqui nós não sabemos. Esse número com certeza não é confiável, porque vem de um grupo terrorista. Mas tem redes de TV que tem até medo de falar isso, porque se fala isso, vou citar aqui como exemplo, por exemplo, a CNN, né? Ok? Se ela falar isso, está escado algum jornalista da CNN começar a ser atacado lá na faixa de Gaza, no mundo árabe, ok? Então,
Você vê que realmente a situação não é fácil, né? Então, se você, só para concluir essa parte, se você olhar no mapa de Israel hoje, você vai ver uma região no meio de Israel chamado Cisjordânia. Essa região, ela é ocupada pelo mundo árabe e, em especial, por palestinos. Então, hoje, os palestinos ocupam mais território do que eles ocupavam nos dias do Novo Testamento. Essa é a verdade da história. Você pode pegar qualquer mapa da história, você vai ver, isso é bem documentado, vocês vão ver que eles ocupam parte de Samaria e parte da Galileia. Além de ocupar a faixa de Gaza que eles realmente ocupavam, eles ainda ocupam parte de Samaria e parte da Galileia. Bom, sobre esse... Bom, vamos concluir a leitura desse versículo 27. Então, repetindo o começo, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, esse concerto, tá bom? É que a igreja sempre pregou que ele marcaria o momento do arrebatamento da igreja. Então, veja, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e aí diz que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, indicando que ele vai influenciar no templo lá nos 3 anos e meio. Será que esse concerto de paz envolve o templo? Veja que o texto não é claro, mas tudo indica que sim. Tá bom? Depois que ele rompe o sacrifício, o versículo continua. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja, é esse concerto de paz falado aqui, essa aliança de paz falado aqui, ela é que a igreja sempre pregou como marcando o momento do arrebatamento da igreja. Como vai se desenrolar esse acordo de paz? Nós sabemos que não é o primeiro acordo de paz que Israel fez na história. Eu me lembro, em 1994, eles fizeram um acordo extremamente negativo, onde eles cederam parte da Cisjordânia, tá bom? Eles cederam ali mais uma parte da Cisjordânia, inclusive a cidade de Belém, onde, segundo a profecia, o Messias nascerá. Eles entregaram a cidade de Belém, ela está no governo, está sob o governo da Jordânia, que é um governo árabe. Bom, esse texto, ele sempre foi combinado, abra sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Ele é visto como um paralelo das 70 semanas de Daniel, porque tratando, né, desse período do fim, Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E diz o seguinte: 5:3, desculpe. Pois bem, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Para vocês poderem entender melhor. Ele diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Bom, o apóstolo Paulo, ele com certeza entendia muito do assunto de falar dos tempos que Deus havia determinado. Eu já expliquei para vocês que existe uma palavra em hebraico, que é a palavra moadim, que ela significa tempos determinados. Ok? Tempos determinados, essa palavra moadim. Ela aparece, por exemplo, lá em Levítico 23, em que Deus diz: estes são os meus tempos determinados, onde estava Páscoa, primícias, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes,
que se cumpriram nos dias do Novo Testamento, sendo que lá em Levítico existem 7 tempos determinados. Restam 3 que não se cumpriram no Novo Testamento. Um é o toque da trombeta, que esse ano, né, já até aconteceu, claro, eles fazem isso anualmente, mas esse toque da trombeta, assim como a Páscoa era feita anualmente, até que chegou a Páscoa do Messias, da morte do Messias, a trombeta está sendo tocada todo ano, mas tem alguma trombeta que vai anunciar com certeza o encontro de Jesus com Israel no fim da grande tribulação, porque esse encontro acontece no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. E olha só que interessante, né? Então, por conta disso, nós pregamos que a grande tribulação, ela termina no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Por conta disso também, alguns acreditam que a grande tribulação começa no dia do perdão, para ser exatamente 7 anos. Ok? Então, vou repetir. Como o dia do encontro de Jesus com Israel, no fim da grande tribulação, ele é visto como sendo o fim da grande tribulação, então alguns dizem, bom, se esse é o fim da grande tribulação, então o início da grande tribulação tem que ser também no dia do Yom Kippur. Esses são, vamos dizer, no caso, a pessoa vai defender que o arrebatamento ocorre no dia do Yom Kippur. É interessante porque, inclusive, vocês sabem que, bom, já são 19h38 agora, hoje é dia 1º de outubro, e os judeus, eles iniciam a comemoração do Yom Kippur, né, sempre um dia antes, né? Então, talvez, eu recomendo até que depois você pesquise na internet, né? Celebração do Yom Kippur em Israel, você deve ver algum vídeo, né, no YouTube passando alguma celebração ao vivo, porque nesse momento já está acontecendo o Yom Kippur. Começa hoje, às 18 horas, lá em Israel, e pelo fuso horário, com 5 horas de diferença, então começou às 13 horas aqui no Brasil. Começou 1h da tarde aqui no Brasil. O dia do Yom Kippur já está acontecendo. Amanhã, 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã aqui no Brasil, será exatamente o momento do Yom Kippur, o momento do sacrifício do Cordeiro, que hoje eles não fazem, né? Então, certamente, eles vão fazer eles fazem uma celebração, mas eles não podem celebrar todo o Yom Kippur como eles celebravam no tempo antigo. Então, se você for na internet pesquisar Yom Kippur 2025, olha, acabei de pesquisar aqui, noite de quarta-feira, 1º de outubro, hoje, 1º de outubro, até quinta-feira, dia 2 de outubro, até às 18 horas de amanhã. Então, nesse momento, nós estamos no dia do perdão. E também é interessante, por quê? Porque foi antes de ontem, né? Foi na segunda-feira que o Donald Trump fez essa proposta e deu 72 horas para o Hamas responder. E essas 72 horas vão vencer na sexta-feira. Deve vencer na sexta-feira. Não? Então, amanhã, quinta-feira, é Yom Kippur em Israel. Yom Kippur em Israel. Então, termina, né, pastor? Isso, amanhã é a hora do sacrifício. Como eu disse, começa hoje, 18 horas, e termina amanhã, 18 horas. Só que a hora do sacrifício, a hora do perdão, é amanhã. 3 horas da tarde lá em Israel, hora nona, né? 10 horas da manhã aqui no Brasil, o sacrifício. O sacrifício é amanhã. Pelo calendário, né? Nós estamos dizendo que começa hoje, para Israel
já é amanhã, porque o dia para Israel começa às 18 horas. Então, estou falando, o sacrifício, ele acontece amanhã. Então, amanhã é o sacrifício do Yom Kippur. Amanhã é o sacrifício do perdão. Tá ok? Bom, então ele deu esse plano de 72 horas. E o que mais que ele falou? Ele falou que, vamos dizer, o Hamas vai ter que aceitar, vamos dizer, se desarmar, aceitar um governo estrangeiro na faixa de Gaza. Vai ser dado perdão a todos eles, né? Anistia, quem quiser sair da faixa de Gaza, sai, vai embora. Quem quiser ficar, vai ser perdoado. É uma situação complicada você perdoar terroristas, tá bom? É uma situação complicada, mas tem determinadas questões, falando no sentido natural, que é melhor até fazer isso para conseguir a paz. Aqui a Colômbia acabou fazendo isso. Eu fui criado desde a década de 70, eu vi a história de terrorismo e sequestro na Colômbia. Até que a Colômbia, olha, vamos fazer, a gente esquece tudo, anistia para todo mundo. Aí pronto, aí acabaram os terroristas, né? Foi, por um lado, ruim, porque não foi feita justiça contra eles, mas pelo menos o país conseguiu a paz. Então, essa proposta de anistiar os terroristas do Hamas, isso daí eu não considero o mais justo, mas é o menos ruim, né? É o menos ruim. E terão países aí pelo mundo, certamente, que vão... pode escrever o que eu estou falando, se Jesus não arrebatar a igreja, nós vemos isso, vai ter países aí do mundo homenageando aqueles terroristas do Hamas, porque no mundo árabe eles recebem prêmios quando eles matam judeus, né? Então, vocês podem escrever, vai ter países do mundo que vai estar homenageando os terroristas do Hamas, né? E eu não duvido nem que o Brasil esteja entre eles, tá bom? Bom, então diz também que Israel, no acordo de paz, libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua, que seriam pessoas realmente presas por terrorismo. Israel vai ter que libertar 250. E 1.700 cidadãos de Gaza detidos desde 7 de outubro de 2023, desde aquele ataque a Israel, tá bom? Desde que eles foram detidos. Esses 1.700 que são considerados cidadãos, eles seriam soltos, né? Bom, o Hamas já respondeu, pelo menos pelo que nas últimas notícias que eu vi, o Hamas ainda não tinha respondido. E aqui é que vai ficar a interrogação. Aí que vai ficar a interrogação. Aí que vai ficar a interrogação. E essa aliança, ou ela é a aliança de Israel com o anticristo, como sempre foi profetizado, tá bom? Como sempre foi pregado, como sempre foi defendido na igreja, ou ela é uma preparação. E parece ser muito mais do que uma preparação. Essa aliança de paz, como está sendo costurada. Agora, a aliança de paz sempre foi dito que seria uma aliança de paz mundial. Então, certamente vai envolver também a Rússia e a Ucrânia. E provavelmente até a Coreia do Norte. Ok? E provavelmente a Venezuela também, que está ali. Hoje eu vi uma reportagem, uma senhora, coitada. Mas Hugo Chávez está lá colocando arma nas mãos dos cidadãos, dizendo: vocês vão ter que enfrentar os soldados americanos quando eles entrarem aqui. Uma foto de uma senhora, uma coisa inacreditável, né? Eu acredito até que essa guerra não vai acontecer, que realmente os Estados Unidos vai invadir a Venezuela. O que eu acredito é que muito provavelmente o que vai acontecer é deles usarem essa ameaça, toda essa ameaça de guerra, tanto da Rússia quanto na Venezuela, eles usarem tudo isso para forçar o mundo a esse acordo de paz. Tá bom? Forçar o mundo a esse acordo de paz. Isso parece que está sendo preparado mesmo. Está sendo preparado. Como nós sabemos, que eu disse para vocês em outro momento,
Esses acordos de paz, eles estão acontecendo há 6, 7 anos, irmãos. Há 6, 7 anos envolve o mundo árabe e os judeus, desde o governo anterior do Donald Trump, que essas alianças de paz estão acontecendo. Né? E nós sabemos que todas elas, como sempre foi falado, é uma preparação para a aliança do anticristo, a aliança final. Né? Será essa aliança que está agora, que seria, vamos dizer, aliança com o anticristo? O momento é muito propício. Muitas mudanças estão acontecendo no mundo. A Síria, por exemplo, que era um país terrorista, hoje ela é liderada por um ex-terrorista. Que ele falou, não, agora eu sou gente boa, eu cheguei a uma maturidade que o negócio é negociar. E quando eu vejo esse líder da Síria, eu fico pensando nos líderes do Hamas. Porque se o líder da Síria foi perdoado, o líder do Hamas também vai ser, como eles já prometeram. Então ele pode se tornar um político e corre risco da população de Gaza votar nele, né? Eleger ele como... Mas algum tempo, pelo menos por enquanto, eles disseram que vai ter um governo de transição. Mas o homem ele vai se tornar um herói entre os árabes, tá bom? E entre principalmente os palestinos. Agora, uma coisa que eu vejo assim que aumenta a possibilidade do Hamas aceitar é porque os aliados do Hamas, eles, vamos dizer, de uma certa maneira, estão abandonando eles. Vamos dizer, o grupo que agiam na Síria, principalmente o Hezbollah, eles teve a liderança quase toda morta. Estão extremamente enfraquecidos. O Irã não manda mais dinheiro para o Hezbollah. O Hezbollah está enfraquecido. E o Irã também enfraquecido, isso significa que o Hamas está enfraquecido. E como eu tenho dito para vocês, as armas de Israel, elas são muito, muito superiores às armas do Irã, da Síria e também do Hamas. A tecnologia de Israel é muito mais avançada. Então, por isso eu acredito que eles tendem a aceitar, essa aliança de paz, ok? Já que o mundo árabe, que já assinou o que eles chamaram de Acordos de Abraão, já vem assinando, né? Desde 2020, 2018, eles estavam negociando. Então, eles vêm nesses processos de paz e esses realmente têm se colocado ao lado, vamos dizer, dos Estados Unidos e de Israel por uma aliança de paz. Bom, eu falei para vocês sobre o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. Assim, não existe informação de que ele seja descendente de Davi, ou mesmo que a família dele reivindique ser descendente de Davi, ok? Então, ele seria a pessoa provável aí para reivindicar, vamos dizer, o posto de Messias. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar em um homem chamado Maimônides, que é considerado um dos maiores intérpretes da história do judaísmo, e ele, próximo do ano 1100, escreveu o que ele chamou de as regras, né, para os judeus reconhecerem o Messias quando ele chegar. Então dizia que ele teria que ser um grande conhecedor da lei, das escrituras, e explicar pontos que os rabinos, né, tinham dificuldade de entender, tá bom? E, entre outras coisas, trazer a paz para Israel. E um ponto crucial é construir o templo. Ele diz, aquele que conseguir construir o templo de Israel, ele terá o direito de reivindicar ser recebido como Messias. Tá bom? Então, isso para os judeus, os escritos de Maimônides têm praticamente o mesmo peso da Bíblia, da Tanakh, que a Bíblia deles é o Antigo Testamento.
os escritos dos rabinos, eles já vêm com uma autoridade muito grande, tá bom? E os escritos desse rabino chamado Maimônides, para eles, Maimônides é o rabino dos rabinos. Para vocês terem ideia, para muitos, né? Tem alguns que acham outro rabino chamado Rashi, mas Maimônides, o nome dele na verdade é Moisés, né? Moisés, e os judeus diziam que de Moisés a Moisés nunca houve alguém como Moisés. Aqueles que viveram nos dias de Maimônides, né? E logo depois dos dias dele, falaram assim, olha, nunca houve um intérprete como Maimônides. Desde Moisés, nunca houve alguém como Moisés, que é Maimônides. Então, se tiver alguém com o plano de assentar-se no trono de Davi, né, e ser reconhecido como Messias, basta ele seguir as regras de Maimônides. Seguir as regras de Maimônides. Se ele trabalhar como existe a possibilidade dessa aliança com o mundo árabe, vamos dizer, não está nos pontos que eles declararam, mas pode ter sido não declarado, pode não ter sido declarado, né? Está envolvendo o quê? A construção do templo. Não é impossível que exista um acordo, olha, nós vamos fazer esse acordo de paz, mas também vamos autorizar a construção do templo de Israel. Então, se o mundo árabe já vem fazendo a aliança de paz, eles certamente isso já estaria de alguma maneira apontado entre eles. Tá bom? Então, pelo menos assim, a família do Jared Kushner é conhecida, a família dele, sobreviveram, né, ao Holocausto e depois foram morar nos Estados Unidos. Então, a família dele é conhecida. Não existe caso na família dele que alguém tenha reivindicado ser descendente de Davi. E nós sabemos hoje que existe até um museu. Depois nós vamos estudar sobre isso, está nos livros de Apocalipse, acho que no livro 6, quando nós formos estudar o livro 6, acho que é o livro 6, depois nós veremos. Mas eu falo para vocês de um museu dos descendentes de Davi e genealogia, documentos que eles controlam, né, daqueles que, vamos dizer, são descendentes de Davi. Eu falei para vocês que aqui no Brasil morreu um homem que, segundo a história judaica, eles eram reconhecidos como descendentes de Davi há 500, 600 anos, que é a família Abravanel, que aqui no Brasil tinha um homem chamado Silvio Santos, né? Ele é descendente, morreu, mas ele era descendente de uma família de judeus reconhecida há séculos, tá bom? Entre os israelitas. Então, deixo aí para vocês e essa questão interessante, né? Nós estamos no dia do perdão. Amanhã, 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã no Brasil, seria o dia do sacrifício, a hora, né, do sacrifício da tarde, que é o sacrifício do dia do perdão. Que vocês sabem, os israelitas hoje não fazem ele completo, porque não tem templo nem arca. Então eles fazem apenas orações. E segundo a profecia, como eu disse para vocês, a grande tribulação termina no dia do perdão. Ok? É muito provável.